tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast do Comércio. Hoje é segunda-feira, 24 de maio. Eu sou Andrés Versutti e nesta semana vou entrevistar o palestrante e especialista em inteligência comercial 4.0, Marco Simeone, que participou do webinar FEComércio Mato Grosso Superar para Crescer 2021, o evento que foi promovido na última semana pelo Sistema FEComércio. Seja bem-vindo, Marco. Que isso, muito obrigado. Prazer, uma honra muito grande estar aqui. Parabéns à FEComércio pelo trabalho, não só pelo evento, mas pelos podcasts que eu acredito que são importantíssimos para o desenvolvimento e informação do pessoal. Ótimo. Bom, e eu já vou iniciar perguntando para você, explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é a inteligência comercial 4.0? Porque já tem indústria 4.0, né? Tudo 4.0. Exatamente. Então, para as pessoas poderem entender um pouquinho aí desse... Na realidade, a ideia do 4.0 é porque ele vem da própria Revolução 4.0, né? Nós estamos vivendo o que a gente chama de quarta revolução industrial, inclusive trazida pelo Klaus Schwab, que é um pensador incrível, inclusive tem o próprio livro, até sugiro, quem não leu esse livro, leia a Quarta Revolução Industrial. E a ideia da inteligência comercial 4.0 é exatamente as estratégias comerciais existentes, mas colocando dentro disso a inteligência 4.0. O que é a inteligência 4.0? É usando os mecanismos, as ferramentas que hoje nos proporcionam, sejam elas via internet, sejam elas robotizadas. Então tudo que envolve a parte de inteligência artificial ou que envolve tecnologia, velocidade, rapidez, ramificação, né? Então, ou seja, tudo que tiver dentro desse nível de inteligência e tecnologia, ele é considerado 4.0. Então nós pegamos a inteligência comercial que já existia, que são as estratégias comerciais para prospectar clientes, para despertar a necessidade do cliente, para vender para o cliente, e somamos com a tecnologia. Virou a inteligência comercial 4.0. Bacana. E como é que foi sua participação no webinar FEComércio Superar para Crescer 2021? Quais foram as principais técnicas que você repassou durante o evento e que você pode falar aqui para a gente? Olha, que na realidade a gente pode explicar que é o seguinte, nós dividimos isso em duas partes, né? Na segunda-feira, a primeira parte do evento foi uma palestra voltada mais para o empresário, né? Mais para o empreendedor. Nós trabalhamos o que nós chamamos a evolução no mundo dos negócios, exatamente para mostrar toda essa revolução que eu acabei de falar para você da inteligência comercial 4.0, ou seja, hoje nós entramos no que a gente chama de era da paixão. Então o que acontece na era da paixão, né? As pessoas hoje elas querem se apaixonar pelas marcas, elas querem experiência. Então só você mostrar que você tem um bom produto, que você tem um bom serviço, isso já não faz mais diferença, ok? Isso na realidade virou obrigação. É o que, por exemplo, na década de 80 a qualidade do atendimento qualidade do produto fazia diferença, na década de 90 virou obrigação. É a mesma coisa hoje, qualidade do serviço e tudo mais, isso já é obrigação. O que o mercado quer agora é entender por que eu compro de você. Por que vale a pena comprar de você? Por que vale a pena ser seu cliente? Então, ou seja, a gente está falando da era dos fãs. Nós queremos ser fãs de marcas, nós queremos ser fãs de empresas. E a questão é, como é que você faz isso com o pequeno comércio? Como é que o pequeno comércio consegue transformar isso? Porque quando você fala isso na ideia de uma Apple, na ideia de uma Microsoft, de um Facebook... É tudo mais fácil, né? Tudo mais fácil. Mas como é que você faz isso? E muito pelo contrário, é muito mais fácil no pequeno. O que ele pode fazer, por exemplo? Principalmente aprender a engajar sua lista de clientes. O grande problema é exatamente esse. O que acontece? Por que ele sente tanta dificuldade em criar os fãs? Porque ele tem preguiça de estudar. O que acontece com o pequeno empreendedor é que, principalmente o próprio empresário também, é que ele quer que a equipe estude, mas ele não quer estudar. E o que acontece é o seguinte, hoje não é mais você contratar pessoas para fazer as coisas para você. Você precisa entender aquilo que você vai contratar. Você precisa entender aquilo que você vai demandar. Não é só você contratar uma empresa de publicidade, uma empresa de marketing, por exemplo, para que ela faça o marketing da sua empresa. A pergunta é, o que você quer? Qual o resultado final? O que você vai trazer de demanda para eles, para você entender se eles estão no caminho certo ou não? Então, nós chamamos isso de conhecimento inteligente. Você não precisa ser especialista nisso, mas você precisa entender o resultado final que você quer.
Senão você não sabe nem como contratar uma empresa ou um prestador de serviço e não sabe averiguar se o resultado foi realmente aquilo que você gostaria. Então a proposta que a gente mostrou dentro da palestra Evolução no Mundo dos Negócios é mostrar exatamente para esse empresário a necessidade dele começar a entender. Eu vivi uma fase, você deve ter vivido também, né? Nosso pai não tinha paciência para mexer no controle remoto da televisão. E ele fazia o quê? Pega aí, meu filho, troca de canal, vê como é que faz aí. Não é verdade? Ele não Até hoje ainda acontece um pouquinho, né? As crianças, né, elas já nascem exatamente. Com chip, né? Com o dedinho pequenininho lá, elas conseguem mexer no celular melhor que os pais. Isso mesmo, né? Só que o que ocorre hoje é essa preguiça cognitiva que os nossos pais, entre aspas, tiveram, nós não podemos mais ter. Esse é o grande detalhe, né? Nós ficamos muito para trás, esse é o grande problema. Nós não precisamos ser o nerd que os nossos filhos são, mas nós não podemos mais ter preguiça cognitiva, nós precisamos estar aberto para isso sim, e é isso que está começando a exigir, por isso, às vezes o mercado, o comércio pequeno está tendo dificuldades. Por quê? Porque era fácil, eu só atendia a demanda. Entende? Então, isso é uma das coisas que eu falei muito dentro da evolução do mundo dos negócios. E uma outra coisa que eu tratei também já no segundo dia foi neurovendas. E por que isso? Porque tem um livro chamado Nudge, ele é do Richard Thaler. Richard Thaler foi prêmio Nobel de Economia em 2018, um cara extraordinário que provou cientificamente que 100% das nossas decisões são emocionais. E se 100% das nossas decisões são emocionais, comprar é uma decisão, então 100% das nossas decisões de compras são emocionais. E ele começa a mostrar no próprio livro como se usa as técnicas corretas para estimular as decisões de compra. E aí acionar o nosso cérebro reptiliano, né, lá no neuromarketing. Exatamente, e o que é bastante interessante nisso que você falou. Por quê? Porque a ideia da teoria do cérebro trino não existe mais. Né? A teoria do cérebro trino, onde existia um cérebro reptiliano, né? Ele não existe mais. O que está claro hoje, nós temos apenas dois cérebros, o cérebro rápido e o cérebro lento. O cérebro rápido está o nosso instinto, está as nossas emoções, e o cérebro lento está o nosso raciocínio. O que acontece é, quem manda no cérebro é realmente o cérebro lento, é o raciocínio, mas quem manda no raciocínio é o cérebro rápido, ou seja, são as emoções. As emoções filtram as tomadas de decisões do nosso cérebro lento. E a ideia que eu mostro dentro do segundo dia é exatamente isso. Como você pode acionar isso melhor? Como você pode acelerar isso melhor? Usando as cores corretas, as palavras corretas, entendeu? Cheiro, visual, né? Às vezes você quebrar um pouco o ciclo do dia a dia da rotina do seu trabalho e criar promoções, entende? Então, na realidade, nada que muitas empresas já faziam, mas você percebia que elas faziam sem, na realidade, entender a técnica. Quando você começa a entender a técnica, tudo fica mais fácil, né? E o melhor de tudo, né? Quando você aprende a usar a técnica, existe uma razão científica para que você está usando isso. Então vamos lá, vamos criar uma técnica para o Dia das Mães. Então você sabe como usar essa técnica. Então a ideia é exatamente essa, como eu estimulo esse processo. Então foi uma das coisas trabalhadas também para que eles pudessem entender. Óbvio, uma palestra de 1h20, impossível você conseguir ensinar tudo, mas a ideia é mostrar o caminho para que eles possam se aprofundar e entender cada vez mais. Interessante. E essa questão do digital também, a gente percebe que a pandemia, ela acelerou, né? Então, assim, muitas empresas que não estavam no digital, né, eles acabaram tendo que entrar, porque senão não ia sobreviver mesmo no mercado. Como é que você avalia os impactos da pandemia no mundo do trabalho? Eu costumo dizer o seguinte, eu tive o privilégio, em 2012, de fazer um curso em EAD com a Singularity University, né? Na época ela nem era University ainda, ela era apenas a Singularity, que era uma escola fundada por um ex-CEO do Google que estudava futurismo. E era muito engraçado porque as pessoas tiravam sarro do curso que eu estava fazendo, era um curso muito longo, apesar de ser EAD e tudo mais, e a gente começou a estudar exatamente os impactos que as tecnologias, ou seja, que a quarta revolução que estava para acontecer, ia gerar no mundo dos negócios, e foi por isso que eu fiz o curso. E aí o que acontece? A gente começou a entender uma série de coisas que estavam sendo previstas para acontecer, tendências que não tinham como negar que iriam ocorrer, principalmente por causa da inteligência artificial. Só que o mais engraçado é que não se esperava a pandemia. O que eu percebo que a pandemia foi? A pandemia ela foi um catalisador.
Na realidade, o que ela fez? Ela gerou aceleração exponencial das coisas que já iam acontecer. Só talvez demorar um pouco exatamente, maior, talvez né? Elas aconteceriam a partir de 2025, 2026, então elas aceleraram, mas ao mesmo tempo ela acelerou a revelação da incompetência de muitas empresas. Por que isso? Porque o que acontece é o seguinte, as empresas não quebraram apenas por causa do problema da pandemia. Elas já iam quebrar. Elas talvez iam levar 2, 3, 4, 5 anos para quebrar. O grande problema é que a pandemia só acelerou esse processo. Sabe aquela pessoa que já vem doente? Uhum. E aí só faltava uma doença um pouco mais forte para acabar com a saúde dela? É exatamente isso. Né? Quando você pega, eu me lembro quando meu pai infartou, o médico falou assim, olha, eu não consigo colocar stent nele. Por quê? Porque se eu colocar um stent nele, o pulmão dele está tão destruído pelo cigarro que ele não consegue ficar 10 minutos, sabe, sem respirar. Então ele vai morrer. Então não dá para colocar o stent. O que era isso na realidade? O cigarro potencializou. Então a pandemia fez exatamente isso, mas tinham empresas já estragadas. E estragadas em que sentido? Estragadas em não aprender a cuidar do seu banco de dados. Muitas empresas cuidavam e ainda cuidam, apesar da pandemia, muito mal do seu banco de dados. Ou seja, assim, é uma série de fatores de gestão mesmo. Exatamente, sabe? Então, ou seja, por exemplo, aprender a realmente contratar de maneira correta. Por quê? As pessoas ainda contratam as pessoas por currículo. Ainda a gente está em pleno século XXI, 2021, e as pessoas estão contratando apenas pelo currículo. Apple não contrata pelo currículo, Google não contrata pelo currículo, Facebook, Microsoft e a empresa da esquina, ou às vezes aquela empresa que tem 1000 funcionários contrata apenas pelo currículo. Eu acredito que a maioria contrata exatamente. Pelo currículo. Então, ou seja, nós ainda estamos numa sistemática completamente antiquada. Por quê? Porque o que nós precisamos hoje é de talentos. E o que é um talento? É uma pessoa que tem a característica, ela tem aquela habilidade para aquela função que ela está. Não adianta você às vezes pegar uma pessoa com um currículo maravilhoso que não tem competência nenhuma para exercer aquela função que ele vai exercer. É uma pessoa, por exemplo, que vive no mundo da lua. Se você colocar ela para trabalhar num setor onde exige detalhe, a empresa está quebrada, entendeu? Uhum. Então, ou seja, aprender a contratar talentos e não contratar currículo. Outras mudanças que a gente começou a deixar cada vez mais claro, que é o quê? Aprender a trabalhar a agressividade de vendas. E como assim a agressividade de vendas? O mercado se acostumou a ser comprado. A gente se habituou a ser comprado, principalmente nos últimos 20 anos. Crédito muito fácil. Então, o que acontece? Essa mão de obra que existe hoje dentro do mercado aprendeu simplesmente ao quê? A atender, ou seja, você tem produto tal? Tenho. Quanto custa? Tanto. Aceita cartão? Aceita. Pronto. Aí, a partir do momento que as concorrências aumentaram, que o mercado mudou, que a exigência do cliente mudou, que o cliente ficou muito mais informado, o que aconteceu? Simplesmente elas começaram a perder mercado. É a culpa da pandemia. Não, a pandemia só potencializou aquilo que já estava estragado. Bom, a gente teria muito assunto aí para continuar conversando com o Marco, mas infelizmente nosso tempo já está acabando. A gente agradece bastante a sua participação aqui no podcast do Comércio. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanha e até o próximo programa.